E é difícil você resgatar um povo que não quer ser resgatado. Porque quando você mostra uma informação, olha, o berço da humanidade é aqui, as pessoas fazem chacota. Ó, gente, o berço da humanidade é aqui. Ah, tá, 400 milhões de anos. Gente, o berço da humanidade é aqui. Ah, tá, povo Muril. Gente, o berço da humanidade é aqui. Ninguém guarda essa informação com o devido carinho, com o devido valor. Então, há que se ter um esforço permanente de divulgar, propagar e convidar as pessoas a ter um outro olhar sobre a história nossa. Mas eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, sabe, Jorge? Se daqui 10 anos a gente sentar para fazer uma outra live, provavelmente muito mais high-tech do que a gente faz hoje, né? A tecnologia está caminhando tanto. Mas daqui 10 anos, provavelmente, a gente vai estar falando aí sobre coisas que avançamos e coisas que ainda precisamos avançar. Porque ainda é um... Na minha terra, a gente diria que ainda há muito capim alto para a gente poder cortar. Para trabalhar esse desenvolvimento, essa noção de povo, com a potência do povo brasileiro que ele deveria ter. A potência não com arrogância, sabe, Jorge? Ai, não, mas assim, somos iguais. Somos iguais, não somos menores, não somos primitivos, não somos subdesenvolvidos, não somos pobres coitados. E eu acho que o dia que a gente entender isso, muita coisa que a gente aceita aqui no Brasil, a gente vai deixar de aceitar. Aí o bicho vai pegar, porque na França, pelo menos o que a gente acompanha da mídia deu isso aqui, a galera vai pra rua e o bicho pega aí. O bicho pega. Então, eu acho que o povo também vai deixar de aceitar algumas coisas aqui. Carol, a gente pode entrar num ponto que tem um tempo que eu queria abordar com você sobre a Merlin. Claro, vai ser um prazer. Porque eu estava pensando na questão de comida. Você estava falando e a gente estava falando da Europa, e ia tocar no ponto, né? A maioria dos brasileiros não sabe, por exemplo, que tem uma infinita gama de produtos brasileiros que alimenta a Europa, principalmente a França, né? Se a população soubesse que os preços são diferentes, né? Então, e não é aqui, quando a gente mora aqui, a gente vê que não é teoria da conspiração, a gente vê o nome, está marcado no supermercado da onde vêm os produtos, e não só do Brasil, de quase todos os países, por exemplo, da América do Sul, tá? Uhum. Então, a gente vê a gama de produtos alimentares tanto da América do Sul, quanto de alguns países da América Central também. E eu fiz a ponte com a Merlin, justamente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a empresa da Merlin, como é que ela surgiu, qual foi a necessidade para que a empresa Merlin ela pudesse existir. No meio dessa bagagem toda de informações que você trouxe aqui, por que ela existe? Vamos lá. A Merlin, ou Merlin, se a gente estivesse na França. Merlin. A Merlin é uma empresa que nasceu há 4 anos com um objetivo muito claro. Quem está em Dacla Pesquisas sabe que existe um combo de vitaminas e minerais que todos nós precisaríamos consumir. Essa informação foi preconizada em Dacla, entendendo que a suplementação é uma das bases do nosso prolongamento de vida. Por que eu vou chamar de base, Jorge? Todos nós, a partir dos 30 anos, vamos tendo uma deficiência gradativa e constante de vitaminas e minerais no nosso organismo, mesmo para aquelas pessoas que são organizadas com a sua alimentação, que comem direitinho, que comem orgânicos. Por quê? O próprio solo está deteriorado, o próprio solo está massacrado. E, para além disso, nós todos sabemos que as nossas plantações elas recebem, inclusive, chemtrails e outras tecnologias ruins de todo esse governo do caos que hoje existe. Bom, essa é uma informação fundamental, a gente sabe que precisa fazer. E a gente sabia quais eram os componentes, quais eram esses minerais e vitaminas que precisavam fazer. Qual que era a nossa dificuldade? Muito caros, difíceis de achar. E muito... Você não sabia exatamente o que você estava comprando. Assim, eu me lembro por mim, né? A gente... Oi, Merlin. A gente
sabia que precisava comprar, mas não sabia aonde. Aí você comprava no Mercado Livre aqui do Brasil e não sabia se estava recebendo um produto original. Então, nasce daí essa busca. O que a gente fez? Nós nos reunimos na época com outro colega nosso, que é o Cid Franco, ele é de Minas Gerais, e a gente falou, bom, se a gente pegasse todas essas vitaminas e todos esses minerais e colocasse num sachê, será que a gente não conseguiria viabilizar isso mais facilmente para as pessoas em Dacla Pesquisas? Então começa com uma ideia muito simples, George, e genuína, que é a de facilitar a vida do associado e, consequentemente, a nossa. Eu não conseguia tomar essas vitaminas minerais. E isso, gente, é documentado, né, George? Se você quiser, eu posso mandar depois para você, mas você deve ter esse documento, chama-se Informativo de Saúde de Dacla. Esse documento é aberto, ele não é exclusivo para associados, e ele traz uma série de dicas de saúde. Então, se depois você puder, de alguma forma, compartilhar com as pessoas que acompanham você, vai ser muito legal. Sim. Ele traz, além das dicas de suplementação, várias outras coisas muito legais que vocês deviam ler. Mas ele vai trazer lá as vitaminas e minerais que todos nós precisamos. A gente pegou, colocou isso num sachê, fez uma parceria com uma farmácia de manipulação e começou a vender isso em Dacla. O que a gente conseguiu mostrar na época para os associados, isso se confirma até hoje, 4 anos depois, que essa solução é uma solução mais prática, porque você dilui o pozinho, 200, 300 ml de água, e ali você já consumiu vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, potássio quelado, MSM, enxofre orgânico, esse que eu estava me esquecendo, magnésio, em 2 formatos de magnésio, tudo isso ali, ó, um sachêzinho. E ele ficou mais barato para as pessoas, porque como eu vendo os componentes separados também aí no site, eu consigo mais clara de que se eu fosse consumir todos aqueles componentes separadamente, em cápsulas, né, comprando as cápsulas, eu gastaria pelo menos o dobro do valor. Então foi assim que a gente criou o primeiro produto da Merlin, que é o Salus 9. Não existia o nome Merlin ainda. Era uma caixinha escrita Salus 9. Com essa experiência, Dacla trouxe para a gente a seguinte demanda. Eles tinham uma outra formulação chamada Multiox. Multiox é a formulação mais antiga de Dacla Pesquisas. Deve ter aí, pelo menos, George, uns 12 anos de pesquisa aplicada da doutora Patrícia Caran, que é farmacêutica bioquímica, ela é associada de Dacla, ela recebeu várias informações dos nossos amigos ao longo desses anos sobre fórmulas ligadas à longevidade. E aí ela desenvolveu, com a aprovação do presidente de Dacla, um produto chamado Multiox. Esse produto passou por 3 versões. Entre a segunda e a terceira versão, ela encontrava um problema de logística de entrega. Então, assim, ela falava assim, eu tenho a fórmula, eu sei que eu preciso fazer, Carol, mas eu não sei como é que eu faço para entregar isso para as pessoas. Eu falei, entrega para a Merlin, aí eu já tinha empresa. Entrega para a Merlin que eu vou garantir que nunca mais vai faltar Multiox para as pessoas. E assim tem sido. A gente abraçou essa causa do Multiox com o astragalos. O astragalos é uma planta fundamental para a preservação dos nossos telômeros, que é a razão do nosso envelhecimento em nível de DNA, em nível celular. Então, a gente fez uma junção do Multiox com o astragalos, a partir do direcionamento que a Patrícia teve e com a aprovação do presidente de Dacla, e trouxemos o nosso segundo produto. Então, eu passei a ter o Salus 9 e o Multiox. Feito isso, a gente começou a pesquisar, George, você está comprando Salus aqui comigo, cara, todo mês, o que ainda está te faltando? E aí a gente começou a fazer essas escutas e percebeu que as pessoas tinham muita dificuldade para dormir. E aí a gente recuperou uma fórmula, que era a fórmula que o presidente de Dacla usava no passado, para melhorar o sono dele, e criamos o terceiro produto, que é o Maxisono. E por fim, George, agora eu estou cuidando aí das vitaminas e minerais, criei o Multiox, trouxe ele de novo para a mesa para você, arrumei a questão do seu sono que você estava reclamando, cara, o que mais está te faltando? E de novo, fazendo essa escuta, a gente descobriu que as pessoas tinham muitas dores articulares. Para as dores articulares já existia um contato do Idbel de muitos e muitos anos atrás, onde ele indicava o UC2. Cara, isso é muito legal, porque hoje o C2 é um negócio que você dá um Google, você vai descobrir 20 milhões de colágenos do tipo 2 para você comprar. Mas era muito difícil há poucos anos atrás. E quando a Idbel falou disso, era muito mais difícil encontrar. E aí a gente trouxe essa fórmula do C2. O C2 nada mais é do que um colágeno do tipo 2 patenteado. E começamos a trabalhar com esses 4 produtos no WhatsApp. Não obstante, a gente começou também nessa escuta a perceber que as pessoas precisavam de fórmulas adicionais.
O Jorge, por exemplo, é um cara que faz atividade física constantemente, precisa de muita coisa para recuperação muscular. Os produtos que eu tenho ainda não conseguem atender na totalidade que ele precisa, porque ele precisa de creatina, ele precisa de glutamina, ele precisa de uma boa opção de whey protein, que seja mais limpo. Então, a gente foi agregando esses produtos que são os que estão no site. Então, hoje, qual que é a nossa lógica para você que acompanha em casa e para você, Jorge? No meu site ficam todos os produtos acessórios nossos. Então, todas as parcerias que eu fiz para trazer produtos adicionais. Então, lá estão os produtos de whey protein, estão algumas vitaminas e minerais que eu vendo separadamente, estão os produtos de aromaterapia lá da Aromato, eu sou representante, os produtos da Kion, eu sou representante, então eu coloco tudo no site. As fórmulas que foram desenvolvidas em parceria com a Dacla, eu nem coloco no site, porque todo o nosso estoque acaba ficando vendido entre associados, pessoas que acompanham e curtem o trabalho de Dacla e familiares. A ideia é que